vou falar de um sonho da boa vida, chamar mulheres negras e passear, sabe, um passeio de barco, a gente só falando besteira, tomando alguma coisa e olhando, sei lá, parte de algum pedaço de mar do Brasil, e seriam chamar essas mulheres para uma conversa leve, descontraída, falar de amores, de desamores, de família, enfim, de tudo, né? Não ia ser pautado, cada uma falaria do que quisesse. A única exigência é que a conversa teria que ser leve. Essa é a segunda temporada do podcast Risca-Faca, uma realização do Goethe Institut. Eu sou Débora Pio e esse é o episódio número 2, A Pele do Meu Sonho. Lélia Gonzalez, Sueli Carneiro, Mundinha Araújo, que é uma ativista importante em São Luís do Maranhão, Luísa Bairros, Valdeci Nascimento, Angela Davis, Bell Hooks, minha mãe, né, Alda Borges. Por que essas mulheres elas conseguiram imprimir arranjos inéditos à trajetória delas? Porque elas sonharam muito. Elas sonharam muito, e elas sonharam e elas correram atrás de executar esse sonho, né? Ou seja, depois delas o mundo vai ser diferente, vai ser mesmo. E, de certa forma, eu lego essa capacidade imaginativa, essa capacidade sonhadora. Agora, repito, não é só imaginação no sentido de deitar e ficar imaginando, mas é uma imaginação engajada, é um sonho que se junta com os sonhos que são mais individuais, pessoais, né? E esses sonhos eles alcançam perspectivas que são estruturais, que são coletivas, né? De todo um projeto de mulheres que me antecedeu. Eu sou Rosane Borges, sou uma mulher negra, jornalista, pesquisadora, professora convidada do Diversitas, da USP, atuo também no grupo do Colabor da ECA USP, coordeno uma escola online, de cursos online, de curso à distância, chamada Escola Longa, que é um nome banto, que quer dizer saber, sabedoria. Exerço também um ativismo negro, um ativismo feminista negro, pensando aí a incidência das questões de gênero e de raça de maneira propositiva. Escrevo em jornais, né, articulista de revista. Diria que o meu corpo também ele é afetado pelo nosso momento presente, um momento regressivo, um momento distópico, um momento de subtração da imaginação política. Também é um corpo, eu não diria que é um corpo doente ou doentio, mas é um corpo que vem sendo atravessado pela barbárie, né? Pela dor coletiva, que também são dores individuais. Então, esse corpo que fala, é um corpo que tem vários atravessamentos, mas é também um corpo que tenta se emancipar dos liames do racismo, que procura se liberar, né, se libertar das regras, mas também é um corpo que atravessa um mundo muito fraturado, né, e não tem como a gente, do ponto de vista do corpo, da nossa corporeidade, a gente não ser afetada. Essa ideia de fazer sentido no corpo. Eu sempre dou um exemplo que é assim, todo mundo estudou na escola ou sabe em algum lugar do seu passado ou do seu futuro que a nossa composição é mais da metade água. A gente sabe isso. E, no entanto, não é
o lugar comum de onde a gente tende a habitar a nossa experiência no mundo. A gente não caminha no mundo pensando, nossa, eu sou 20 litros de água, eu sou um pedaço do oceano passeando pelo planeta, né? Que seria uma outra versão possível de habitar a nossa existência. Então, essa ideia de fazer sentido no corpo, ela vai muito negociando com os pontos a partir do qual a gente habita a nossa experiência enquanto ser no mundo. Meu nome é Tarina Quelio, eu nasci em Aquidauana, no Mato Grosso do Sul. Morei lá minha infância e minha adolescência, vim fazer faculdade de teatro, eu fiz uma graduação em artes cênicas na Unicamp. Em São Paulo, quando eu estava me formando, eu fiz uma temporada, uma época no TBC. E, poxa, o TBC é tão perto do Nova Dança, né? Eu podia me aquecer lá. Pô, vou fazer os aquecimentos lá. E aí, todo dia eu ia, fazia 2 horas lá e depois ia para o teatro. E daí eu nunca mais saí de lá. No ano seguinte, eu já não fiz teatro, eu já estava envolvida. Por conta do Nova Dança, eu conheci essa coisa que é o Body Mind Centering, que é uma escola criada por uma americana, que ainda é viva, que é a Bonnie Bainbridge Cohen, e acabou virando muito o chão mesmo, a partir do qual eu olho para tudo na minha vida, né? Porque o BMC, para mim, mais do que uma escola de educação somática, que é uma abordagem somática, mas não tem nada a ver com criação artística, mas tem uma entrada extremamente empírica e explorativa. É uma prática que não tem muitos protocolos, aliás, não tem praticamente nenhum, né? Então, onde você vai aprendendo a abrir janelas de percepção e poder habitar o mundo a partir delas, né? O que para mim tem tudo a ver com criação artística, por isso que eu acabei ficando. A recompensa de estarmos perdidos terminaria numa rede aconchegante, numa casa na beira da estrada e um belo sonho. A militância, né, a atividade política da aventura concreta da vida cotidiana, ela também vê o sonho como algo meio, né, adocicado, porque o ativista, estrito sensu, ele está ali no cotidiano, enfrentando, né, as desigualdades, a dureza da vida, denunciando, formulando projetos, e a atuação dele se dá, em primeira instância, numa primeira camada, da vida como ela é. E a vida como ela não é nada sonhadora, né? Mas a vida como ela pode ser, ela exige da gente esse projeto de sonhar e de imaginar, né? Então, às vezes, a gente fica muito na instância da vida como ela é, na intervenção das misérias e da mazela do mundo. A gente até projeta a transformação do mundo, mas a gente acha que isso se dá sem que o sonho pudesse nos mobilizar, né? Nos impulsionar para a transformação. Eu acho que feministas e o feminismo negro, mesmo o feminismo indígena e outros movimentos sociais, eles vieram um pouco quebrar essa tradição, né, de não considerar o sonho como importante. Porque nós fizemos em 2015 a Marcha de Mulheres Negras contra o genocídio, denunciando o racismo, o patriarcado, e o documento da Marcha das Mulheres Negras em 2015 é um documento sonhador, porque o tema da marcha é pelo bem viver. E o bem viver, ele é uma categoria que a gente herdou, né, das populações andinas, né, dos povos originários, Peru, Colômbia, Bolívia. A gente já tem experiências do bem viver, e as mulheres negras brasileiras, elas relaboram, elas herdam essa palavra, que o bem viver não é a boa vida, não é a boa vida no sentido, não é do meu projeto pessoal, a boa vida é uma casa boa, né, eu poder viajar, não, também está incluído isso, mas o bem viver, ele parte de outro princípio, ele questiona, inclusive, o que é a noção de vida,
Isso é sonhar. É por isso que eu digo que em 2022 a gente precisaria de uma mulher dizendo, tensionando, inclusive, o que a gente está chamando de vida, gente. É preciso que a gente tenha um outro conceito de vida. Então, quando a gente traz o bem viver, que muita gente diz assim, mas esse documento de vocês é inatingível, por que ele é inatingível para a política brasileira? Porque ele é sonhador. E aí a gente traz o sonho para uma perspectiva coletiva e diz, esse sonho é a nossa proposta política. A gente também explorava essas entradas sensoriais, somáticas, sinestésicas, mas nunca era o tema. Isso sempre vinha enquanto modo de habitar o corpo. Eu também não sei se tem diferença entre uma entrada e outra, mas eu sinto que para mim tem sempre um incômodo que ele tem a ver com um contexto onde micro e macropolítica se confundem. Acho que eu poderia dizer isso, porque uma das minhas questões com criação, recentemente eu tive uma história com a Christine Greiner, e ela falou uma coisa ótima, ela falou, porque a gente é artista, teórico, a gente não resolve nada. Não é isso, a gente não está para resolver. E, para mim, essa sempre foi uma grande questão, porque eu acho que eu queria resolver. Eu acho que parte do que me levou para o mundo artístico foi realmente uma crença quase infantil de um poder mágico de mudar o mundo. E a educação somática, o BMC em específico, né, particularmente, acho que me levou para um lugar de entender que eu não sei se eu consigo mudar o mundo, mas eu consigo mudar o meu modo de estar no mundo. Né? E eu também não sei se eu mudo o modo de outra pessoa estar no mundo, mas eu sei que assim como estar dentro do contexto da educação somática proporcionou isso para mim, criar esse contexto cria a possibilidade para outras pessoas também rearticularem o seu modo de estar no mundo. Isso eu acho mágico sobre poder ainda trabalhar numa instituição de ensino pública, que é não precisar também cobrar por isso. Então, aprender para mim é mágico. E, de algum modo, a educação somática me levou para um lugar de aprender a aprender. E eu acho que a gente aprende toda vez que a gente também vê ou cocria ou coparticipa de uma obra artística, seja do lado do espectador, que é um criador, se eu entendo o mundo a partir desse corpo imerso na experiência, né? Como eu trabalho muito com imaginários, eu trago essa perspectiva do sonhar, do imaginar, para um lugar central nos processos de educação. Porque se a gente pensar nos moldes de Paulo Freire, né, da educação libertadora, educar é orientar para o mundo, e a educação ela sempre tem um caráter que é utópico, né? A educação ela comporta em si uma dimensão que é sonhadora. Por que ela comporta essa dimensão sonhadora? Porque uma educação que se pretende libertadora, emancipadora, formadora, né, de cidadãos, de pessoas que pensam, ela sempre vai colocar no horizonte do possível os impossíveis, ou seja, o mundo ainda a ser construído, né? Então, eu acho que, nesse sentido, todo educador, né, não só quem está na educação básica, na educação superior, na academia, mas quem é educador também de processos não formais, eles são sonhadores. O pensar, ele não é apenas um processo racional, né? Cognitivo racional, mas o pensar nos leva a um processo imaginativo de repertoriar possibilidades ainda não concretizadas, né? Educar ele é um processo de aventuras, um processo em que você é como você entrasse numa floresta densa e procurasse ali um roteiro, construísse mapas de como chegar a um caminho, né?
Podíamos ficar uma eternidade admirando o céu estrelado, o canto dos pássaros noturnos e de outros animais. Mas a recompensa de estarmos perdidos terminaria numa rede aconchegante, numa casa na beira da estrada e um belo sonho. O que eu sonho no mundo hoje é uma transformação radical de estrutura que permita com que a gente, todo mundo com quem eu divido essa existência nesse planeta e nesse momento, possa viver junto. Só que não tem solução mágica para isso, né? Então, esse é um sonho enquanto desejo, e eu vou no meu caminho, do meu jeito, do tamanho que for possível para mim, tentar sonhar esse sonho. No corpo, eu acho que o sonho ele não deixa de ser um combustível de vitalidade que me propicia ter a força de viver cada dia. Não tá só no espaço que a gente fica possuído por esse espaço mesmo de ter que fazer, produzir e ter que dar resposta e ter que botar coisa no mundo constantemente, né? Tá trabalhando constantemente. O sonho, o caminho que ele faz no corpo é da vitalidade de fruir. Então, que é o mesmo caminho da imaginação, e que alguém pode dizer, mas já não é assim sempre? Poxa, eu estou vivendo sempre e então já está, né? O meu pensamento já está nas minhas células, então eu não preciso fazer nada. E seria se não fosse tudo aquilo que impede a gente de estar nesse flow. É que o sonho, enquanto esse combustível da vitalidade, ele é uma fonte de alegria, porque eu acho que a gente se reconectar com essa possibilidade, né, da vitalidade, da alegria, é uma grande tarefa. Abrir espaço para considerar fortemente o sonho e aquilo que a gente sonha na nossa vida, eu acho que é um espaço revolucionário. Asas livres. Finalmente perdidos. O destino traçou o caminho. A lua, devagarinho, aparecia por detrás das matas, iluminando o lavrado. As estrelas estavam todas prontas para aquele momento, como se o universo conspirasse aquele dia. Todo amor tem um propósito, e o nosso tinha chegado. Podíamos ficar uma eternidade admirando o céu estrelado, o canto dos pássaros noturnos e de outros animais. Mas a recompensa de estarmos perdidos terminaria numa rede aconchegante, numa casa na beira da estrada e um belo sonho. Meu nome é Camundã, eu sou do povo Uapixana. A minha relação com o sonho, ela vem desde sempre. Porque na nossa família, a gente quando acorda já vai comentando os sonhos, já vai vendo os caminhos que vão percorrer naquele dia, se tem alguma informação, se tem alguma mensagem. Como eu escrevo, os meus livros, praticamente todos eles foram feitos a partir dos sonhos. Então, para mim, para os povos indígenas, o sonho é muito importante. A gente não pode parar de sonhar. Que quando a gente parar de sonhar, a gente vai ficar com medo. E nós não podemos ficar com medo, porque nós temos uma luta grande pela frente. Caimê Manauã. Esse foi o segundo episódio da segunda temporada do Risca Faca, um podcast do Goethe Institut. Nessa edição,
Além das entrevistas com Rosane Borges e Tarina Coelho, ouvimos a intervenção artística de Camus Wapichana. O conceito é de Débora Pio, curadoria de Brisa de la Cordilheira, Ives Souza e Juliana Godoy, o roteiro é de Cláudia Rocha, criações sonoras de Ian Wapichana, desenho de som, trilha sonora original, mixagem e masterização de Luísa Putterman. Até o próximo episódio.